Bíblia é muito clara que fora de Cristo não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A maior de todas as necessidades humanas é a segurança, seja a segurança imediata de ar, água, comida e abrigo, ou a segurança mais prolongada de riqueza, fama ou prestígio. Por trás de tudo, porém, está a necessidade de permanência. Uma permanência nesta terra e uma permanência para a eternidade. Todos os homens são inseguros, constantemente lutando por uma medida de certeza. Para alguns, é a busca pela eterna juventude. Para outros que aceitam que uma estadia nesta terra deve eventualmente terminar, é a busca de monumentos à sua existência, progênio, estruturas ou conquista. Tudo faz parte desta grande luta para tornar permanente o que é passageiro. Mesmo que o homem não possa sobreviver fisicamente neste planeta, ele se esforça para deixar uma marca e ser lembrado. Nunca foi a intenção de Deus que fôssemos inseguros. Este estado de coisas surgiu por causa do pecado. Com o pecado veio a acusação: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela foste tirado, porque tu és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Essa sentença veio do próprio Deus. Deus se refere ao objeto desta busca constante por segurança como salvação, significando salvação, significa libertação, segurança e perseverança ou preservação. Usamos a palavra todos os dias. Soldados resgatados de uma situação impossível dizem: aquele helicóptero foram nossa salvação. Os alpinistas que sobrevivem a uma tempestade dizem: aquela caverna foi nossa salvação. Da mesma forma, um contador pode dizer: nossa salvação foi que nossos livros estavam em ordem. Esses exemplos apresentam significados ligeiramente diferentes, talvez, mas têm a mesma ideia. Os humanos tentam a salvação à sua maneira. Alguns buscam permanência na forma ou na fortuna. Outros acreditam que existirão para sempre como parte coletiva do grande cosmos e adoram o meio ambiente, ao mesmo tempo que negam seu Criador. Novamente, há aqueles que acreditam que a morte é o fim e não há eternidade, daí sua busca total de prazeres nesta vida. O ponto que eles perdem e é que todos os humanos colocam sua fé para a eternidade em algo. Ironicamente, até o ateu coloca sua fé para a eternidade no fato de que Deus não existe. Ele não pode provar isto, mas acredita e confia nisto. Os esforços do homem podem trazer uma ilusão de segurança, mas não paz. Constantemente, ou saúde. Um grande gigante da indústria, olhando para o enorme punho de um metalúrgico em torno de seu sanduíche grosseiro, ele meditou: eu gostaria de poder comer isto. A segurança da riqueza permitia-lhe toda a comida que desejasse, mas não a saúde ou apetite para desfrutá-la. Isso é típico do mundo e é tudo em vão, diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12, pois não há alternativa ao qual Deus providenciou, não há salvação em nenhum outro. Deus providenciou um caminho melhor, um caminho permanente, um caminho seguro. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A maior forma de segurança é a segurança eterna, pois tudo o mais é apenas por um tempo e depois desaparece, deixando poucos rastros
não importa quanto tentamos. A salvação que vem de Deus é a segurança máxima. É a provisão de Deus para o tempo e a eternidade. A salvação é a libertação da pena do pecado e da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e da escravidão deste mundo. E há apenas um que pode fornecer tal segurança, pois há apenas um cujo nome tem o poder de salvar. Todos os outros devem falhar, como lemos no início deste vídeo, Atos capítulo 4, versículo 12. Aquele que pode nos guardar para a eternidade é aquele que ressuscitou de sua própria sepultura. A morte não pôde retê-lo porque ele não tinha pecado. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados e venceu a morte, nossos pecados. Morte tanto temporal quanto eterna. De modo que a libertação espiritual e eterna é concedida imediatamente àqueles que creem nele. Aquele que crê tem a vida eterna, é isso que a Bíblia afirma. Um dia ele levará para estar com ele aqueles que confiam somente nele. O corpo pode passar pela morte, o corpo do crente, mas será ressuscitado. A única segurança verdadeira está em Cristo. A Bíblia diz, pois também Cristo padeceu por nós, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, Cristo foi mortificado na carne. Ele morreu fisicamente, mas vivificado pelo Espírito. Ele ressuscitou. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, você que me ouve quer ser salvo, a Bíblia aponta como ser salvo. Aponta em quem nós somos salvos e como ser salvo. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Os versículos que eu citei estão em Atos capítulo 16, versículo 31, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21 a 25, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 18.